Graças a Deus. Então, um beijo para todos, bom dia. Uma alegria imensa, né, estar com todos aqui hoje. E vou pedindo para a espiritualidade que nos abençoe nessa semana de Natal. E o fato, né, de nós estarmos aqui nessa semana de Natal significa que nós queremos... acho que essa casa deve ser uma das poucas que está aberta hoje. Queremos seguir, né, a caminhada ao lado de Jesus. E eu escolhi esse tema, quando nasceu Jesus no seu coração, porque a história do mundo, né, o mundo ocidental cristão comemora o nascimento de Jesus no dia 25. Mas nós temos quase certeza, pelos estudos, que não foi dia 25 de dezembro que ele nasceu. Foi numa outra data, e foi criado essa data, né, no mundo cristão. E não importa a data que ele nasceu, o importante é que ele veio ao mundo e veio para nos auxiliar. E a minha ideia não é comemorar só o dia 25, mas entender quando foi que ele nasceu em nós, no nosso coração, se é que ele já nasceu no nosso coração. Porque, às vezes, a gente passa pela vida ouvindo histórias. Nós conhecemos a história de Jesus, nós conhecemos a história de Papai Noel, nós conhecemos a história de Chapeuzinho Vermelho, nós conhecemos a história dos super-heróis. Conhecer a história, saber contar a história é uma coisa. Sentir na alma a presença é totalmente diferente. E a gente vai ver na palestra que várias pessoas que viveram junto com Jesus, ele só nasceu dentro delas num determinado momento. Então, essa é a ideia da palestra, para nós percebermos, todos nós que estamos aqui, se realmente Jesus já nasceu no nosso coração. Então, com todo o respeito à lenda do Papai Noel, para a doutrina espírita, o Natal, né, ele é um momento de refletir, de pensar, de ponderar sobre a nossa conduta conosco mesmo, como nós estamos direcionando a nossa vida e como é a nossa conduta com relação às pessoas que vivem conosco, se nós realmente entendemos o que Jesus veio fazer na Terra. Porque as crianças comemoram o Natal, o presente, o Papai Noel, né? O comércio comemora com o consumismo, mas não é essa a ideia que a doutrina espírita traz para nós. É uma coisa muito mais importante, o nascimento de Jesus para nós. O que eu vou falar agora é para vocês pensarem e, durante a palestra, irem refletindo. É uma questão, todos que estão aqui na casa hoje, algum dia sentiram, não precisa falar, é só para pensar, que Jesus realmente nasceu no coração de cada um, ele realmente é importante. Ele é lembrado todos os dias? Ele é chamado quando a gente está na aflição? Ou é só uma lenda? É essa a ideia. Então, eu vou contar algumas histórias durante a palestra. Nós vamos conhecer Maria de Magdala, acredito que todos conheçam, mas vamos falar um pouquinho, né? Ela era contemporânea de Jesus, ela era muito conhecida na época, morava na mesma cidade. E ela era uma cortesã. Cortesã é o mesmo que dizer que ela se prostituía, era a mulher mais bonita da cidade, e ela se relacionava com homens ricos, e, portanto, era muito rica. E um dia ela viu Jesus pregando, e ela começou a acompanhar Jesus naquelas pregações. E acabou assim, se encantando com as palavras dele, mas, até aí, ele apenas era uma pessoa que ela admirava. Quando ele desencarnou, naquela forma terrível, ela começou a sentir a falta dele, a falta das palavras, a presença dele. E ela vai até o túmulo, e ela se ajoelha e fica ali um dia inteiro, em lágrimas, lamentando o desenlace dele. E ela ia todos os dias no túmulo. No terceiro dia, como havia já, né, a profecia, ele reaparece em corpo espiritual, lembrando que um corpo destruído não pode ressuscitar. Ele reapareceu em corpo espiritual e se materializou para ela. Quando ela viu Jesus, ele realmente nasceu no coração dela naquele dia. E conta a história
E daquele dia em diante, ela se tornou uma outra pessoa. Existia, na época, o Vale dos Imundos, que era o nome que se dava ao lugar onde viviam os leprosos. E ela foi viver com os leprosos, foi cuidar deles, mesmo com toda a beleza que ela tinha. A fortuna dela foi usada para ajudar as pessoas. E, por fim, no fim da vida, ela adquiriu a lepra, que era uma doença altamente contagiosa, e acabou desencarnando de lepra. Então, Jesus nasceu para ela no dia em que ela viu Jesus, né, de verdade, depois da morte. E, assim como ocorre, né, em todo mundo cristão na comemoração do Natal nessa época, nós temos que entender que Jesus ele foi um sol para a humanidade. Ele veio nos ensinar que nós só vamos conseguir ser felizes um dia indo pela porta estreita. Ele chamava a porta larga da porta da perdição, a porta dos vícios, dos caminhos errados, do prejudicar o outro, de levar vantagem em tudo. Essa é a porta larga, que ele chamava de porta da perdição. E ele veio chamar para nós a atenção que nós precisamos do Evangelho para corrigir nossos erros, precisamos do Evangelho para corrigir nossas falhas, nossas faltas, para conseguirmos chegar um dia a evoluir. Essa imagem mostra Jesus batendo numa porta que não tem fechadura, porque é a porta do nosso coração e ela só abre por dentro. Ninguém consegue entrar, né, se nós não abrirmos. Ele não consegue se nós não deixarmos a porta aberta para ele. E quando Jesus nasceu para Francisco de Assis, lembrando que Francisco de Assis nasceu na Itália, o pai dele era um comerciante muito rico, ele vivia numa família rica, adolescente, ele tinha muitos amigos e se divertia com os amigos, mas havia um vazio dentro dele, um vazio insuperável. E um dia, ele resolveu abandonar aquela vida inútil que ele tinha e seguir a religiosidade. Então, ele foi conversar com o pai dele, e o pai dele deserdou ele. Então, ele deixou para trás a bolsa de dinheiro, as roupas finas que ele tinha, o nome de família, e foi viver, né, para uma fundação religiosa, né, dos franciscanos, e passou o resto da vida. Ele protege os animais, a natureza, e passou o resto da vida ajudando, né, as pessoas. E Jesus nasceu no coração de Francisco de Assis nesse dia, o dia que ele resolveu largar tudo, dinheiro, nome, posição social, para viver para Jesus. Porque Jesus mesmo disse que ele é o caminho, é a verdade e a vida. E que ninguém vai a Deus senão por ele. O que significa isso? Que ele trouxe o Evangelho para a gente, né, que está lá no Novo Testamento, e se nós quisermos chegar a Deus, se nós quisermos entrar um dia na espiritualidade, num lugar mais evoluído, conseguirmos viver uma vida de trabalho espiritual elevado, nós temos que seguir o Evangelho. Sem esse caminho, nós não vamos conseguir chegar até Deus. Então, por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus senão através, né, dos ensinamentos e a prática, principalmente a prática do Evangelho. Agora eu vou contar como que Jesus nasceu para mim, Neuza. Então, quando eu era adolescente, e frequentava a igreja católica, porque minha mãe era católica, né? Meu pai, ele foi desde a fundação da Federação Espírita, em 1937, ele frequentava a Federação Espírita, e existia um racha dentro de casa com relação à religião. E os filhos tiveram que seguir minha mãe. Mas, quando eu cheguei na adolescência, a minha mediunidade aflorou de uma tal maneira, tão violentamente, que eu fiquei completamente desequilibrada, né? E aí eu fui para outras vertentes espiritualistas, e meu pai, achando que eu estava perdida, me deu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu peguei o Evangelho e comecei a ler. Ele dizia para mim, leia, leia. Eu li uma vez inteiro, li a segunda vez inteiro. E aí eu guardei aquilo no meu coração. 10 anos depois, por um caminho de dor, porque a gente vai para a doutrina espírita pelo amor ou pela dor. Pelo caminho de dor,
eu acabei indo para a Federação Espírita e fazendo todos os cursos. Depois fiz o curso de educadora, expositora. Então, Jesus nasceu para mim no dia que eu fiz o curso Aprendiz do Evangelho, lá na Federação Espírita, porque daí eu deixei metade das coisas que eu tinha, materiais, para me dedicar exatamente a Jesus. Então, para mim, ele nasceu nesse dia, quando eu terminei o curso Aprendiz do Evangelho. Quando eu faço o curso aqui na casa, a minha ideia é a mesma, que todos aqui, que são alunos, mesmo aqueles que só vêm na palestra, eles consigam despertar esse amor, né, e essa crença de Jesus no coração. E Pedro que seguia Jesus, quando que será que Jesus nasceu para Pedro? Porque Pedro viveu 3 anos, todos os dias, com Jesus, mas Jesus não tinha nascido no coração dele. Jesus dormia na casa dele, comia na casa dele, ele ia na casa de Jesus, e viviam juntos todo o tempo. E quando estava terminando a missão de Jesus, no último dia, ele chama Pedro e fala para Pedro, olha, chegou o momento da minha partida. Ele sabia que ia ser preso, sabia que ia ser condenado, tudo aquilo que nós sabemos. E Pedro olha para ele e fala assim, jamais eu vou deixar alguém te prender ou fazer qualquer coisa com você. Ele olha bem para Pedro, ele estava entrando para a ceia final. Ele olha para Pedro e fala assim, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele fala assim, eu? Imagina, Senhor, irei contigo até o fim do mundo. Jesus foi preso e ele acompanhou, né, aquela cena da prisão. Quando Jesus entrou no palácio de Caifás, e do lado de fora ele começou a ouvir as pancadas, toda aquela tragédia que aconteceu, ele ficou ali tremendo do lado de fora, ouvindo Jesus, né, sofrer toda aquela violência. Um guarda que estava de plantão chega e fala, você não estava com ele? Ele fala assim, eu não. Mas você não estava com ele? Você segue ele, né? Não conheço esse homem. 3 vezes foi perguntado e as 3 vezes ele negou. Quando ele negou a 3ª vez e o galo cantou, ele lembrou do que Jesus falou. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí, ele entrou numa culpa, numa depressão, numa situação de desespero tão grande que Jesus nasceu de verdade para ele nesse dia. E nesse dia ele abandonou tudo que ele fazia para seguir Jesus até o fim da vida, né, e viver para Jesus. E no fim da vida ele foi condenado a ser crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava injusto morrer da mesma forma que Jesus, e a crucificação de cabeça para baixo é bem pior. Então, quando Jesus encarnou na Terra, porque ele não reencarnou, porque ele nunca tinha encarnado, ele encarnou, né? Ele trouxe as lições, né, que nós conhecemos, né, que estão lá no Novo Testamento. E ele veio para as pessoas distanciadas, né, do caminho do bem. Então, é aquele chamado acolhimento. Ele dizia assim, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. E aqueles doentes que ele se referia eram os ladrões, as prostitutas, os doentes, os ladrões. Então, ele veio recolher as pessoas que estão numa situação de erro para ir para o caminho certo, né, sem julgamento. E para Paulo de Tarso, quando foi que Jesus nasceu? Paulo chamava-se Saulo, veio da cidade de Tarso, era rico, era cidadão romano, embora fosse judeu, era conhecido como um doutor da lei de Moisés, mas era um cruel perseguidor dos cristãos, matou muitos cristãos, né? Até apedrejados e no circo também. E um dia ele foi até Damasco, a cidade de Damasco, atravessando o deserto, e no meio do deserto, indo com a sua guarda, um clarão gigante, né, iluminou todo o deserto, e ele ficou exatamente cego na hora e caiu literalmente do cavalo. Quando ele cai no chão, ele ouve a voz de Jesus falando com ele no ar assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele é levado para uma estalagem, e Ananias, amando de Jesus, vai lá e faz ele recuperar a visão, fala para ele que ele tinha uma missão, e Jesus nasceu no coração dele nesse dia, com tudo que aconteceu com ele. E dali para frente, ele deixou a mesma coisa, a fortuna, o nome, a família, tudo.
e foi o maior apóstolo de Jesus, mesmo tendo sido, né, o maior perseguidor. E ele pergunta para Ananias, fecha o olho e fala, Senhor, o que queres que eu faça? É uma coisa que a gente, às vezes, precisa perguntar nas situações da vida da gente. Senhor, o que queres que eu faça? Quando a gente está numa situação de dúvida. Tem um livro chamado Caminho da Luz, A Caminho da Luz, que é a história da humanidade saindo das trevas e caminhando para a luz, né? Fala que Jesus veio à Terra como um marco, né, para a história deste planeta, e fala que o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, fala que a Terra adquiriu a maioridade espiritual no dia em que Jesus nasceu, porque ele trouxe um código de fraternidade para todos os corações que vivem na Terra. Joana de Cusa, ela era rica, casada, com um alto funcionário do governo Herodes, e ela ouviu algumas pregações de Jesus e se encantou, só que ela não podia abertamente se declarar. E ela ia nas catacumbas ouvir o evangelho, escondido, né, daquela corte que ela participava. E um dia ela foi detida junto com cristãos e levada para o circo, né, depois de ficar presa um tempo, ou para ser devorada pelos leões, ou para ser queimada viva, que era a forma que os cristãos acabavam morrendo. E eles colocaram ela num poste, né, amarraram ela e fizeram uma fogueira. E aí, ela ouvia a multidão, ela estava bem no meio assim, do espaço do circo, ela ouvia o povo que está ali torcendo para ver aquela carnificina toda, ela ouvia eles falando assim, negue Jesus, negue Jesus, negue Jesus. E ela baixava a cabeça, o guarda virou com a tocha na mão e falou para ela assim, o seu Cristo ensinou você só a morrer? E ela fala assim, aí ela começa a sentir as chamas, né? Ela fala assim, não, ele me ensinou também a amar ele. E aí, Jesus nasceu definitivamente no coração dela na hora em que ela começou a ser queimada, e a história conta que o Espírito de Jesus pessoalmente foi recolher a alma dela antes dela passar por todo aquele sofrimento. E a época do Natal, que nós chegamos, é uma época em que a gente fala muito de solidariedade. Então, muitas pessoas que não têm religião praticam atos de caridade. Pessoas que não frequentam nenhuma religião, mas que se envolvem nessa época com a energia de fraternidade que Jesus deixou para nós, e que ajudam crianças carentes, distribuem cestas básicas, ajudam as pessoas em situação de rua, né? E a festividade natalina, a gente tem que pensar nessa frase de Jesus, fora da caridade, não há salvação. Então, é um tempo realmente de fazer o bem. O bem também inclui perdoar. O bem também inclui limpar o coração de mágoa. O bem inclui ficar de bem com as pessoas. Então, o bem não é só aquela caridade material, mas a caridade principalmente moral. E aí eu pergunto para vocês, eu fui contando várias histórias aqui, e vocês acabaram percebendo que essas pessoas que conviveram com Jesus, elas só despertaram em algum momento, geralmente um momento difícil. E aí eu não quero que vocês falem, eu quero que vocês pensem se Jesus já nasceu no coração de vocês em algum momento dessa vida. Se vocês se lembram do dia em que realmente Jesus nasceu no coração de cada um de vocês, né? Então, a gente chegou na semana de Natal. Eu falei bastante sobre... Pode vir, Rubens. Sobre solidariedade, né, sobre amor. A gente vai interromper a palestra um pouquinho, o Rubens vai cantar uma música, e vocês vão pensar se Jesus já nasceu em algum momento da vida de vocês, no coração de vocês. Façam uma reflexão, desde a infância. Se algum dia Jesus foi importante, mudou alguma coisa na caminhada de vocês, né? E aí vocês aproveitam para cantar com o Rubens, né? Que vai cantar uma música para nós, e a gente vai retornar com a palestra daqui a pouquinho. Essa todos sabem, né?
Cansaram de ouvir a Simone cantar, agora vocês vão ouvir o Rubens. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal, no ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo ou vermelho, pra paz afinal. Então bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal, e o ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Hare Rama, a quem ama. Hare Rama, Hiroshima, Nagasaki, Mururoa. São cidades destruídas na Segunda Guerra. Hiroshima, Nagasaki, Mururoa. Nunca mais, né, gente? Hiroshima, Nagasaki, Mururoa. A próxima quero ouvir todo mundo soltar a voz, hein? Peraí que ele vai pôr a palestra aqui de volta, tá bom? Vou voltar para a palestra. Aqui. Então, vamos continuar. E para Tomé? Todo mundo já ouviu aquela frase, sou que nem São Tomé. Vê para crer. E Tomé passou 3 anos com Jesus. Por isso que eu digo, Jesus nasce em algum momento na nossa vida. Não é conhecer a história, não é saber de cor, não é ler o Evangelho. É outra história. Nascer Jesus no coração é uma mudança de vida. A partir deste dia, eu mudei, né? E Tomé, quando Jesus foi sepultado,
para ele a história estava encerrada. Jesus reaparece em corpo espiritual. E Jesus fica no lugar ambiente fechado, 40 dias, né? Porque ele estava em corpo espiritual, materializado, junto com os outros apóstolos. E um deles foi contar para Tomé que Jesus estava lá. E ele não acreditou, só vendo creio. Creio só vendo, né? E vai até lá. Quando ele abre a porta e olha para Jesus, Jesus, que já conhecia, falou para ele assim, toca aqui na chaga. E aí, quando ele tocou, que ele viu Jesus de novo, aí Jesus nasceu naquele dia no coração dele. E nunca mais ele teve nenhuma dúvida, né? Para ele, ele entendeu que Jesus quis dizer, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Então, a palavra, né, que Jesus trouxe para nós, fora da caridade não há salvação, né? É uma caridade que precisa ser praticada na família. Não adianta a gente praticar na rua, não adianta a gente fazer doação, né, para obra social. Porque, assim, se a gente não exercer a caridade dentro da família, é uma farsa você fazer caridade fora. A parte difícil da vida é convivência com família. Quanta gente no Natal que não chama cunhado, que não chama primo, que não chama avô porque está de mal, porque não fala. Então, não adianta comemorar o aniversário de Jesus se você tem mágoa no coração, se você não consegue perdoar. A ideia dele, no nascimento dele no nosso coração, é essa. É ensinar os filhos o que significa o Natal. Né? Não só o Papai Noel, mas passar para os filhos, adultos, adolescentes, o verdadeiro sentido da presença de Jesus na Terra, que veio, né, para dar uma direção para todos nós. O espírito de maior elevação que habitou entre nós, né? E mostrar que a verdadeira felicidade, porque a gente tem momentos felizes na Terra, mas a verdadeira felicidade é a paz de consciência, é o desapego das coisas do mundo. Tudo que nós temos fica na Terra. Não levamos nada quando voltamos para o mundo espiritual. Só o que nós fizemos de bem, só o que nós corrigimos de defeitos. Só. Então, a ideia do evangelho que ele trouxe é para nos tornar essa pessoa melhor, né? Para que a gente consiga sair da terra e ter aqueles bônus de coisas boas que nós fizemos para as pessoas que nós convivemos. E a mulher da Samaria, quando foi que Jesus nasceu? Existia um racha religioso entre Jerusalém e a cidade de Samaria. E as pessoas de Samaria eram consideradas pessoas de má vida e inimigas. Um dia, Jesus andando, a temperatura naquela época era 40 graus, acho que ainda é assim, com muita sede, não é que nem todo mundo hoje carrega garrafinha de água, todo mundo. Eu vou dar até de presente de Natal várias garrafinhas de água lá na minha família, né? Todo mundo carrega uma. Naquela época, não tinha água. Eram raros os poços, e o poço de Jacó tinha bastante água, e ele sabia onde era e foi na direção, né, do poço. Quando ele chega, ele vê uma mulher, né, samaritana, que era uma dessas consideradas uma pessoa de má vida. Consta a história que ela foi casada 5 vezes, já estava no 6º marido. E hoje as pessoas casam várias vezes e é normal. Naquela época era considerada prostituição, né? E ele chega e pede para ela um pouco de água. E ela fica assim, assustada, porque ele não deveria nem falar com ela, porque as pessoas de Jerusalém não falavam com as pessoas da Samaria. E ele deu o maior exemplo de inclusão. Hoje a gente fala tanto de inclusão, ele disse para ela assim: mulher, eu posso te dar água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas, que era a palavra do Evangelho. Então, Jesus nasceu para essa mulher no dia em que Jesus, né, fala com ela e ela fala. Naquela tarde, ela soube que Jesus era realmente um profeta de Deus. Ele pede: Senhor, me dá essa água, que é a água, né, viva do Evangelho, que mata a sede do Espírito. Então, esses 2024 anos do nascimento, né, a gente tem que pensar assim, ó. No universo, existe bilhões de galáxias, segundo a NASA. A Terra é só um pontinho pequenininho. Por que será que Deus foi tão bom para a gente, mandando Jesus cuidar de nós? Jesus é o governador da Terra.
Como Deus foi maravilhoso com todos nós. Nós poderíamos ter outro dirigente. E o livro A Caminho da Luz, ele fala que, fisicamente, o planeta é um dos mais lindos que existe na galáxia. Porque Jesus fez questão de fazer. Quando a gente vê as cenas da natureza, a gente fica encantado com a beleza da Terra. E para João Batista? João Batista foi primo de Jesus. A profecia dizia que um dia ele seria batizado, Jesus, na água do Rio Jordão. Um dia, intuído pela espiritualidade, João resolveu começar a batizar as pessoas, porque ele sentiu que o Messias estava chegando. Ele ficava na beira do rio e falava assim: quem quer se salvar? E a pessoa chegava, ele falava: fala os seus pecados. A pessoa falava, ele falava assim: olha, eu vou te batizar, daqui para frente você não peca mais. Colocava a pessoa na água e tirava. E falava: você está limpo, não erra mais. Um dia ele está batizando, chega Jesus e para. E ele fica assim, abismado. E Jesus fala: me batiza. E ele fala assim: eu não sou digno de fazer isso. Jesus olha para ele e fala assim: cumpre o que está na profecia. E aí ele vai e batiza Jesus, né? Nesse momento, apareceu uma voz, né, está no Evangelho, no alto, no ar, assim, que diz assim: este é meu filho bem amado, no qual pus minha complacência. E só nesse dia, Jesus nasceu no coração de João Batista. E aí, um dia, a doutrina espírita veio para a Terra. E uma pleiade de espíritos, chefiadas pelo Espírito Verdade, que é o próprio Jesus, veio trazer a ideia de que nós temos vidas sucessivas, de que nós temos multimilenárias existências, e trouxe a doutrina para nos explicar o que nós estamos fazendo de passagem aqui, que nós já vivemos outras tantas vezes, e que nós temos um único objetivo na vida: evoluir. E Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro recebia Jesus quase sempre na casa dele. Um dia ele morre, fisicamente, e é sepultado 4 dias. E Marta e Maria vão chamar Jesus desesperadas, as irmãs, né? E ele vivia com Jesus, mas ele não tinha ele não tinha entendido a missão de Jesus, nem a lição de Jesus. E quando Jesus doa o fluido vital imenso que ele tinha, puro, e faz que Lázaro, que tinha um choque letárgico, que é uma doença, né, voltasse à vida. E quando Jesus fala: Lázaro, levanta, que ele sai do túmulo e vê Jesus, aí Jesus nasceu de verdade no coração dele. E aí nós temos que olhar para trás e perceber quanto que nós já caminhamos. Se a nossa primeira encarnação nós éramos homens primatas, vivíamos em cavernas, é o que os espíritos falam. Nós vivemos hoje num mundo evoluído tecnologicamente, né, materialmente, então significa que nós já andamos muito. E aí nós precisamos entender, né, o quanto Jesus tem responsabilidade com o nosso progresso. O quanto as poucas lições que nós aprendemos nos ajudaram a chegar até aqui. Indo para o final, quanto será que Jesus nasceu para Bezerra de Menezes, falando agora mais perto de nós, né? Acho que todo mundo sabe que Bezerra de Menezes, como médico no Rio de Janeiro, por volta de 1900, era o médico dos pobres, chamado médico dos pobres, porque as consultas todas eram pagas, ele não cobrava dos pobres, quase não cobrava de ninguém. E as pessoas que não tinham dinheiro para comprar remédio, elas iam na farmácia e penduravam lá, né? Ele pedia para dar o remédio, a farmácia ia até a falência, né? Um dia ele teve que doar o anel de formatura para comprar o remédio de uma criança que estava muito mal. E ele vivia sem um centavo, ele tinha uma família numerosa, tinha 10 filhos. E ele vivia sempre sem dinheiro. Um dia ele estava andando na rua e um homem veio na direção e falou assim: doutor, eu preciso do senhor. E fala para ele assim, estende a mão e falou assim: eu estou desempregado, e eu não sei o que fazer com meus filhos, eu vou me suicidar. E aí o doutor Bezerra fica desesperado, porque não tinha nem um centavo. E aí o doutor Bezerra vai e abraça o homem, e na hora que ele abraça, ele fez uma prece, pedindo a Jesus e a Maria, né, que ele era devoto de Maria, que ajudasse aquele homem, porque ele não tinha nenhum real, não era real na época, né? Mas ele não tinha dinheiro nenhum. Ele abraça o homem e fala umas palavras de esperança para o homem e vai embora chorando, porque não conseguiu ajudar. Passou um tempo, um dia ele estava descendo uma escadaria, né?
na escola de medicina, que ele tinha ido fazer uma visita. E o homem estava passando na porta. O homem veio e fala para ele assim: me dá um abraço. Falou para ele assim: aquele dia eu saí daqui e na esquina uma pessoa me parou e me ofereceu um emprego. E hoje eu consigo sustentar minha família graças à fé e à oração que o Senhor fez para mim. E aí Jesus nasceu nesse dia de verdade no coração do Dr. Bezerra. E o amor, né, que Jesus trouxe para nós significa que vai chegar um dia em que a gente não vai amar só as pessoas que nos amam. Nós não vamos amar só a nossa família, nossos amigos, mas nós vamos amar a humanidade, da mesma forma que Jesus amou, né? Todo o sacrifício pela humanidade. E encerrando, quando foi que Jesus nasceu, né, para Maria? E diz assim a história: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e as ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo para a humanidade, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar o amor maior aos homens. Então, a celebração do Natal é isso. É fazer qualquer, né, caridade, nem que for um abraço para uma pessoa, um perdão que a gente precisa, um pedir perdão que a gente precisa, né? Um pão que a gente possa dar, enfim. E o bom cristão, né, o bom espírito é aquele que passa o Natal. E mesmo que a família não concorde em fazer um evangelho no lar, mesmo que a família não concorde em fazer uma oração, e num cantinho da casa, na noite de Natal, e conversar com Jesus. Essa é a ideia do Natal. Agora eu vou perguntar, só precisa levantar a mão, quem quiser. Quem acha que Jesus nasceu um dia no coração? Levanta a mão. Parabéns. Parabéns. E quem acha que não nasceu ainda, nós temos que tentar fazer isso, né? Porque o dia que acontecer, de a gente sentir Jesus no coração, nós teremos entendido o significado do Natal. Ok? Então, agora, eu vou desejar... Pode subir, Rubens, e dar meu gorrinho aí, que eu não trouxe, o meu. Espera aí que eu ponho. Olha, o Rubens vai cantar a última música para a gente, que vocês vão cantar junto, né? Que é até mais alegre. E assim, ó, a casa deseja para vocês um Natal abençoado. Vocês fazem parte da família da casa. E se a gente pudesse, passaria o Natal com todos vocês, né? Mas eu desejo, né, que a espiritualidade da casa possa abençoar o Natal de todo mundo. Obrigada, gente. Era essa a ideia. Obrigada. Obrigada. Eu amo muito vocês. Essa todos conhecem, hein? Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido pro velho Noel. Vamos animar, gente! Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia
fazer com que fosse Natal todo dia. Que bom que seria, né, gente? Nascer Jesus todos os dias. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente. É o quê? É sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia, Natal, Natal todo dia, Natal, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, todo dia. Natal todo dia. Não seria ótimo fazer Jesus nascer em seu coração todos os dias? Feliz Natal para vocês, gente. Obrigada. Deus te abençoe, Rubens. Muito obrigada. Foi maravilhoso, né? Comemorar o Natal aqui com vocês.